Você já sentiu aquela vontade de fazer alguém que te feriu se sentir pequeno? Não estou falando de vingança aberta, brigas ou ataques diretos. Estou falando de algo muito mais cruel e eficaz. Mostrar que a pessoa nunca teve o poder que achava ter sobre você. Pense nisso. Nada destrói mais alguém do que perceber que sua maldade não teve efeito. Se você já foi traído, enganado ou desrespeitado, então este vídeo é para você. Hoje, eu vou te ensinar estratégias estoicas e psicológicas para rebaixar aqueles que te machucaram, sem que você precise sujar as mãos. Se você acha que cortar contato é suficiente, está enganado. Algumas pessoas precisam sentir o peso da insignificância para entenderem que erraram. Isso não significa se rebaixar ao nível delas, mas sim adotar atitudes que as façam se corroer por dentro. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, dizia: "A melhor vingança é não ser como seu inimigo." Mas isso não quer dizer que você deve deixar tudo passar impune. Existe um jeito de fazer com que essa pessoa se sinta irrelevante, sem precisar se envolver em brigas ou joguinhos infantis. Hoje, você vai descobrir 7 formas brutais de reduzir aqueles que te machucaram a meros figurantes na sua história. E eu garanto, quando você aplicar essas estratégias, eles vão se arrepender amargamente de ter te subestimado. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já passou por uma situação assim. Agora vamos direto ao ponto. Estratégia número 1. Faça eles sentirem que nunca foram importantes. Poucas coisas esmagam mais o ego de alguém do que perceber que nunca tiveram um papel significativo na sua vida. A pessoa que te feriu pode ter acreditado que era essencial para você, que sem ela você ficaria perdido, que você dependeria dela emocionalmente. Mas e se você simplesmente demonstrar que ela nunca significou tanto assim? Esse é um golpe fatal para o orgulho de qualquer um. Imagine que alguém te traiu, te enganou ou te humilhou publicamente. O que essa pessoa espera? Que você surte, que busque vingança, que demonstre sofrimento. Mas, se ao invés disso, você segue a sua vida como se absolutamente nada tivesse acontecido, isso cria um efeito devastador. Epicteto dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." Se sua reação for de total indiferença, a mensagem será clara: "Você nunca teve poder sobre mim." A pior punição para quem te feriu não é ouvir um discurso de ódio ou receber uma resposta agressiva. Pelo contrário, é a ausência total de resposta. A pessoa percebe que, por mais que tenha tentado, não conseguiu abalar você. É como um grito no vazio, um ataque sem alvo. Isso a faz questionar a própria relevância. Será que ela realmente tinha alguma importância para você? Ou será que sempre foi apenas um detalhe insignificante na sua vida? Essa estratégia funciona ainda melhor quando você continua exatamente como antes, ou melhor, ainda mais feliz e bem-sucedido. Se antes vocês tinham uma relação próxima, mas depois da traição ou ofensa, você age como se nada tivesse mudado, isso cria um efeito psicológico destruidor. O agressor espera ser tratado como alguém essencial, mas ao perceber que pode ser facilmente substituído ou simplesmente ignorado, sente sua própria insignificância pesando nos ombros. Isso também vale para redes sociais e círculos sociais. Se a pessoa que te feriu percebe que você não menciona o ocorrido, não posta indiretas, não demonstra ressentimento, ela entra em desespero. Muitas vezes, o que mais machuca não é o ataque direto, mas sim a ausência de qualquer reconhecimento. É como se ela não tivesse existido. E é aí que vem o golpe final. Se além de tudo isso você ainda age com leveza, com humor, como se nada tivesse abalado seu emocional, então pronto, o estrago está feito. Quem te feriu vai passar noites em claro, tentando entender como alguém que deveria estar destruído pode estar tão pleno e indiferente.
No fim das contas, a verdadeira humilhação não está em ser atacado de volta, mas em perceber que sua tentativa de ferir alguém foi completamente inútil. Quem realmente tem valor na sua vida são as pessoas que você escolhe manter por perto. Os outros são apenas poeira no vento. 2. Use o sucesso para esmagar o ego deles. Se tem uma coisa que faz quem te feriu se sentir pequeno, é ver você vencendo na vida. Nada incomoda mais uma pessoa tóxica do que perceber que mesmo depois de tudo o que fez, você não apenas sobreviveu, você prosperou. Quem age para te prejudicar geralmente espera ver você falhando, sofrendo, lamentando. O que acontece quando, em vez disso, você sobe de nível? A raiva, a inveja e a frustração tomam conta dessa pessoa. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos causam dano. Isso significa que, ao invés de se afundar em ódio ou tentar se vingar diretamente, você deve focar em melhorar a si mesmo. Cresça, aprenda, melhore seu corpo, sua mente, seu trabalho, sua vida como um todo. Isso não apenas destrói qualquer influência negativa que essa pessoa teve sobre você, mas também mostra para o mundo e para ela que você está muito acima desse tipo de comportamento mesquinho. Imagine um ex-parceiro que te traiu e achou que você nunca se recuperaria. Ou um chefe tóxico que te humilhou e te fez sentir inútil. Essas pessoas apostaram contra você. Agora pense no impacto que causaria se elas te vissem mais feliz, mais forte, mais bem-sucedido do que nunca. Se antes duvidaram de você, agora terão que assistir ao seu crescimento de longe, incapazes de fazer qualquer coisa para impedir. E a melhor parte: você não precisa esfregar isso na cara delas. Seu sucesso por si só já é um lembrete diário de que falharam ao tentar te destruir. A cada conquista sua, a cada sorriso genuíno, a cada meta alcançada, quem tentou te derrubar se sente menor e mais insignificante. O que antes era uma tentativa de te diminuir se transforma em um lembrete constante do próprio fracasso deles. A verdadeira humilhação não está em palavras de ódio ou em confrontos diretos. Está no silêncio ensurdecedor do seu progresso. Enquanto eles gastam energia te odiando, você está focado em crescer. Isso os corrói por dentro, pois revela uma verdade dolorosa. A única pessoa realmente prejudicada por tudo isso foi eles mesmos. Então siga firme no seu caminho. Trabalhe em si mesmo, conquiste seus objetivos e deixe que o peso do seu sucesso esmague o ego daqueles que tentaram te fazer cair. No final, não há castigo pior para um inimigo do que perceber que ele nunca teve importância suficiente para te parar. 3. O desprezo é a maior punição. Se existe algo que destrói a autoestima de uma pessoa arrogante ou manipuladora, é ser ignorada. O desprezo tem um efeito devastador porque ataca diretamente o ego. Quem te feriu espera uma reação, seja raiva, tristeza ou até mesmo um pedido de reconciliação. Mas quando você simplesmente age como se essa pessoa não existisse, como se nada do que ela fez teve qualquer impacto na sua vida, ela se sente inútil. Pessoas que causam dano emocional geralmente são movidas por um desejo de controle. Elas querem ver que têm poder sobre os outros, que podem provocar reações e manipular sentimentos. Quando percebem que falharam, que você sequer gasta energia para odiá-las, isso as consome por dentro. Epicteto dizia: se alguém te fala mal, não te defendas, apenas ignore. Nada as enfurece mais do que serem desprezadas. Esse é o princípio da indiferença estoica, não dar importância ao que não merece. O desprezo silencioso é muito mais doloroso do que qualquer resposta agressiva. Se alguém te insultar e você responder, essa pessoa ainda tem poder sobre você. Se ela te ataca e você revida, significa que, de alguma forma, você ainda se importa. Mas se você simplesmente segue sua vida como se nada tivesse acontecido, a mensagem é clara: você é irrelevante para mim. Essa dor silenciosa machuca mais do que qualquer vingança.
O impacto do desprezo fica ainda maior quando a pessoa percebe que todos ao seu redor também perderam o interesse por ela. Isso acontece porque a sociedade valoriza aqueles que são emocionalmente fortes, aqueles que não se deixam abalar por ofensas ou traições. Se você demonstra que superou facilmente sem precisar de escândalos ou vinganças, as pessoas ao redor começam a ver quem te feriu como alguém fraco e insignificante. Agora pense em quantas pessoas imploram por atenção de quem já as machucou. Quantas ficam presas em ciclos de humilhação, buscando respostas, querendo entender o motivo da traição ou da ofensa. Você não pode ser uma dessas pessoas. O caminho estoico é entender que a melhor resposta é nenhuma resposta. Porque no momento em que você ignora alguém que queria te ver no chão, você mostra que essa pessoa nunca foi tão importante quanto ela pensava. E o melhor de tudo, o desprezo não exige esforço. Você não precisa planejar vinganças, gastar energia emocional ou arquitetar formas de causar sofrimento. Basta seguir em frente e deixar que a própria insignificância esmague quem tentou te ferir. Quanto mais essa pessoa tentar chamar sua atenção, mais ela vai se desesperar ao perceber que não tem mais qualquer relevância na sua vida. No fim das contas, a verdadeira punição não é o ódio, mas a indiferença. O ódio ainda é uma forma de se importar, ainda mantém um vínculo. Mas quando você trata alguém como se nunca tivesse existido, você a reduz ao nada, e não há nada mais pequeno do que ser tratado como ninguém. 4. O controle emocional como superioridade. Nada enfraquece mais um inimigo do que perceber que ele não tem poder sobre suas emoções. Quem te feriu provavelmente queria te ver desmoronando, reagindo de forma explosiva, se afundando em raiva ou tristeza. Mas quando você mantém o total controle sobre si mesmo, essa pessoa se sente impotente. Ela tentou te atingir, mas falhou. Esse fracasso a faz se sentir pequena, insignificante, irrelevante. Os estoicos sempre ensinaram que o verdadeiro poder está no autocontrole. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Isso significa que não importa o que alguém faça contra você, a forma como você reage é o que define quem tem a vantagem. Se você explode de raiva, dá o troféu para quem tentou te atingir. Mas se você mantém a calma, essa pessoa percebe que nunca teve controle sobre você. Agora pense, o que acontece quando alguém tenta te provocar e você simplesmente não reage? Quando alguém te insulta e você não se altera? Quando alguém te humilha publicamente e você responde com um sorriso frio ou, pior ainda, com total indiferença? Essa pessoa perde o controle da situação. Ela não sabe como lidar com isso, porque esperava uma cena, um drama, uma explosão. E tudo o que recebe em troca é um olhar calmo e inabalável. Isso a faz se sentir fraca. O que muitas pessoas não entendem é que manter a calma não significa ser passivo. Pelo contrário, significa que você tem uma força interna que os outros não conseguem quebrar. Enquanto quem te feriu esperava te ver emocionalmente destruído, você segue firme, mostrando que não precisa da validação ou do perdão de ninguém para continuar. Isso é um golpe no ego de qualquer um. E sabe o que é ainda mais humilhante para essa pessoa? Ver que sua paz interior é genuína. Se você apenas finge estar bem, cedo ou tarde sua máscara cai. Mas quando você realmente conquista essa frieza emocional, quando treina sua mente para não ser controlada por impulsos, qualquer tentativa de te desestabilizar se torna inútil. E não há nada pior para um agressor do que perceber que não consegue mais causar impacto. A maioria das pessoas perde grandes batalhas porque reagem de forma impulsiva. Entram em brigas desnecessárias, gastam energia com vingança, perdem tempo tentando provar pontos que não precisam ser provados. Mas quem realmente tem o poder? Aquele que controla a si mesmo.
Quem domina suas emoções domina qualquer situação. E isso coloca quem tentou te ferir em uma posição de total insignificância. A superioridade não está em gritar mais alto, em confrontar ou em se vingar. Está na serenidade absoluta de quem sabe que ninguém pode tocar sua mente. Quem realmente tem valor não precisa se desgastar com pessoas pequenas. Aquele que controla a si mesmo está sempre no comando. 5. A elegância da distância. Poucas coisas fazem alguém se sentir mais insignificante do que ser deixado para trás sem alarde, sem explicações dramáticas, sem despedidas emocionadas. A grande verdade é que quando você se afasta de alguém de forma fria e calculada, essa pessoa não tem para onde correr. Se você discute, ela pode argumentar. Se você briga, ela pode se defender. Mas quando você simplesmente desaparece, a única coisa que resta para essa pessoa é o silêncio. E o silêncio pode ser ensurdecedor. Sêneca dizia: não discuta com tolos, as palavras deles não merecem o seu tempo. E ele estava certo. Quando alguém te fere e você decide sair de cena sem explicações, sem dar satisfação, essa pessoa fica sem controle sobre a situação. Ela não pode reverter o que fez, não pode se justificar, não pode te convencer a ficar. Tudo o que resta para ela é lidar com a ausência, com a sensação de que foi deixada para trás sem importância alguma. A chave para fazer isso da maneira mais impactante possível é manter a classe. Não bloqueie impulsivamente, não envie mensagens carregadas de emoção, não faça joguinhos infantis. Simplesmente soma. Pare de responder, pare de interagir, siga sua vida como se essa pessoa nunca tivesse existido. Isso cria uma frustração gigantesca, porque no fundo todo mundo quer se sentir importante. E perceber que não fez falta para alguém é uma das maiores humilhações que existem. O efeito psicológico disso é brutal. A pessoa começa a se perguntar o que aconteceu, se questiona onde errou, tenta encontrar explicações para o seu afastamento. E o mais interessante, você nunca precisou dizer uma única palavra para isso acontecer. Sua ausência por si só é a punição. Sua vida seguindo em frente sem essa pessoa é o recado mais claro possível. Você não faz diferença para mim. E não se engane. Quem te feriu pode até fingir que não se importa, pode tentar demonstrar indiferença, mas no fundo a insegurança vai corroê-la. Isso porque as pessoas acostumadas a manipular, enganar ou ferir os outros vivem de validação. Elas precisam sentir que ainda têm algum controle. Quando você corta esse acesso e segue seu caminho sem olhar para trás, elas se sentem impotentes, pequenas, descartáveis. A verdadeira elegância do afastamento está em não carregar ressentimentos. Você não precisa odiar, não precisa guardar rancor, não precisa desejar mal. Apenas siga sua jornada com a certeza de que sua energia não será mais desperdiçada com quem não merece. Isso não apenas te liberta, mas também coloca quem te feriu diante da verdade mais dolorosa, a de que você nunca precisou dessa pessoa para nada. Os mais fortes não são aqueles que gritam ou se vingam. São aqueles que simplesmente seguem em frente sem dar explicações. Quem te feriu pode até tentar se convencer de que foi ele quem te deixou. Mas no fundo, ele sabe. Foi você quem desistiu primeiro e fez isso com tanta frieza e controle que nem precisou anunciar sua saída. 6. O espelho da consciência. A pior punição para quem te feriu não vem de fora, mas de dentro. A mente de uma pessoa culpada é como uma prisão sem saída. No silêncio da madrugada, quando não há distrações, quando as máscaras caem e não há ninguém para aplaudir suas atitudes, a consciência pesa. E não há nada mais esmagador do que perceber que o erro foi irreversível, que o dano foi causado sem possibilidade de reparação. O segredo para fazer essa culpa se tornar insuportável é simples:
Não tente forçar arrependimento, não busque explicações, não peça desculpas, apenas deixe o tempo fazer seu trabalho. Marco Aurélio dizia: o tempo é como um rio. Se você ficar parado o suficiente, verá passar o corpo do seu inimigo. A consciência sempre cobra seu preço, e acredite, ela cobra com juros. No início, essa pessoa pode se sentir vitoriosa, pode acreditar que saiu impune, que você foi apenas mais uma vítima das suas atitudes. Mas conforme os dias passam e ela percebe que você não reagiu, que não correu atrás, que seguiu sua vida sem carregar rancor, algo começa a mudar. O que parecia uma vitória se transforma em um incômodo, e esse incômodo cresce, se transforma em dúvida, depois em arrependimento. E quando essa ficha cai, já é tarde demais. O efeito psicológico disso é brutal, porque agora não há mais nada que essa pessoa possa fazer. Se ela tentasse se justificar antes, poderia ter recebido sua atenção. Mas agora qualquer tentativa de contato seria humilhante, porque ela sabe que para você a história já acabou. Esse peso, essa sensação de erro sem conserto, é um fardo que vai acompanhar essa pessoa pelo resto da vida. O mais interessante é que você não precisa fazer nada além de existir. Cada conquista sua, cada sorriso, cada momento de felicidade genuína se torna um lembrete silencioso do erro que essa pessoa cometeu. Ela vai olhar para você e se perguntar: o que eu fiz? Como eu fui capaz de perder alguém assim? Mas agora já não há mais volta. A punição foi dada e a sentença é a indiferença. E é exatamente isso que diferencia pessoas fortes de pessoas fracas. Os fracos querem vingança imediata, querem ver o outro sofrer na hora. Os fortes sabem que o tempo cuida de tudo. Não é preciso se desgastar, não é preciso planejar nada. Quem errou com você um dia vai se olhar no espelho e entender que o problema nunca foi você, sempre foi ele mesmo. As pessoas podem fugir de muitas coisas, mas nunca podem fugir de si mesmas. Quem te machucou pode tentar se distrair, pode fingir que nada aconteceu, mas no momento de silêncio, quando estiver sozinho, sem máscaras e sem plateia, ele será forçado a encarar a verdade. E essa verdade será o maior castigo de todos. 7. A morte do interesse. O contrário do amor não é o ódio. O contrário da raiva não é a paz. O que realmente destrói alguém é a completa falta de interesse. Quando uma pessoa percebe que não causa mais qualquer impacto na sua vida, que suas palavras não te afetam, que sua existência se tornou irrelevante para você, ela sente o golpe mais brutal possível. Porque, no fundo, todo ser humano deseja ser importante para alguém. E perceber que você simplesmente não se importa mais é a maior humilhação de todas. Epicteto dizia: quando alguém tentar te provocar, saiba que o problema está nele e não em você. Isso significa que, ao invés de gastar tempo tentando entender o que levou essa pessoa a te ferir ou buscando explicações para suas atitudes, você simplesmente deve eliminar qualquer interesse sobre ela. Não pergunte sobre sua vida, não olhe suas redes sociais, não mencione o nome dela em conversa alguma. Faça com que essa pessoa desapareça do seu universo. A morte do interesse não acontece quando você finge que não se importa, mas quando você realmente não se importa mais. Quando alguém tenta te provocar, o que essa pessoa quer, no fundo, é sua atenção. Se você der essa atenção, seja por raiva, por tristeza ou por indignação, você ainda está dando valor a essa pessoa. Mas quando você realmente elimina qualquer resquício de curiosidade ou emoção ligada a ela, essa pessoa se torna um nada. E o mais cruel, isso não pode ser forçado, tem que ser natural. Você precisa estar tão focado na sua vida, nos seus objetivos e no seu crescimento, que essa pessoa simplesmente desapareça da sua mente. E quando ela perceber isso, quando notar que nem mesmo o desprezo você reserva para ela, é aí que o desespero bate. Porque agora ela sabe, ela perdeu qualquer importância que um dia teve.
A morte do interesse faz a pessoa se perguntar: será que eu nunca fui relevante para ele? E essa dúvida é um veneno que se espalha, porque destrói o senso de importância que ela tinha sobre você. Antes, essa pessoa achava que tinha um papel na sua vida, que poderia te atingir de alguma forma. Mas agora, ela percebe que sua ausência não significou absolutamente nada. No final, a verdadeira humilhação não está em brigas, em vingança ou em provar pontos. Está em fazer com que essa pessoa se torne tão insignificante para você que nem mesmo vale o esforço de odiá-la. Quem realmente vence não é quem grita mais alto, mas quem segue sua vida sem sequer lembrar que um dia essa pessoa existiu. Bom, chegamos no final. Lembre-se, quem te feriu não precisa da sua vingança, precisa da sua indiferença. Nenhuma resposta será mais dolorosa do que perceber que você seguiu sua vida sem carregar qualquer ressentimento, sem perder tempo tentando provar algo. Quando você ignora, prospera e se mantém emocionalmente no controle, essa pessoa sente o impacto da própria insignificância. O ego dela desmorona porque percebe que, apesar de tudo o que fez, você permaneceu firme, inabalável e até mesmo melhor do que antes. Sêneca dizia: a melhor forma de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. Isso significa que gastar energia com ódio ou tentativas de punição só faz com que você continue preso ao que essa pessoa fez. Mas quando você foca em si mesmo, cresce, se torna mais forte e mais sábio, quem tentou te destruir se vê diante da própria derrota. O segredo para esmagar quem te feriu está em 3 coisas: sucesso, silêncio e desprezo. O sucesso mostra que a tentativa de te derrubar falhou. O silêncio impede que essa pessoa tenha qualquer satisfação em saber que te afetou. E o desprezo faz com que ela se sinta irrelevante, como se nunca tivesse existido. Essa é a verdadeira punição. E o melhor de tudo, você não precisa fazer absolutamente nada além de viver bem. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar preso no passado, dando importância para quem não merece, ou pode aplicar tudo o que aprendeu aqui e transformar sua dor em poder. Quem te machucou um dia pode até achar que saiu vitorioso, mas quando perceber que você simplesmente o esqueceu, que seu nome não tem mais peso, que suas ações não deixaram marcas profundas, ele entenderá o tamanho do seu erro. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo a seguinte frase: eu estou liberto do passado. Assim, terei certeza que aprendeu com as estratégias que aqui foram passadas. Conta pra gente também qual dessas estratégias você mais gostou. E lembre-se, a maior humilhação que você pode causar em alguém que te feriu não é devolver o golpe. É mostrar que ele nunca teve o poder de te destruir. Até o próximo vídeo. Fique com o Criador.